Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou o Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu desejo a você um dia muito especial, onde você possa sentir o poder de Deus tocando a sua vida a cada instante e que os seus sonhos e objetivos para o dia de hoje sejam concretizados segundo a vontade dEle. Se você está chegando em nosso canal pela primeira vez, seja bem-vindo e bem-vinda, sinta-se à vontade e, é claro, se você ainda não está inscrito, se inscreve em nosso canal, deixe o seu curtir, comenta e compartilhe em suas redes sociais. Agora não sai daí, porque vamos juntos, depois da vinheta, estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: depois que Abraão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale conhecido como o Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Gênesis 14, 18 e 19. Você lembra sobre o que estudamos ontem? A Bíblia descreve que houve uma grande guerra entre as nações que viviam em Canaã e os reis da Pérsia e da região da Mesopotâmia. Um total de 9 nações se envolveram no conflito que durou 2 anos e terminou com a derrota dos reis cananeus. Vimos ontem que em nenhum momento do conflito Abraão se envolve, permanecendo assim neutro até que o seu sobrinho Ló é levado como prisioneiro. É neste momento que ele decide sair com seus 300 homens para libertá-lo. Nosso estudo hoje começa a partir do instante em que ele volta vitorioso da batalha, trazendo não apenas Ló, mas todos os moradores de Sodoma que também haviam sido levados cativos. Neste instante, surge uma figura misteriosa e importante para a história do povo de Deus: Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, como lemos em Gênesis 14, 18. Mas quem foi este personagem? Por que sua existência segue cercado de tanto mistério até hoje? E como foi o seu encontro com Abraão? Melquisedeque surge no cenário bíblico de forma inesperada e cercada de mistério. Ele é citado poucas vezes no texto bíblico, o que o torna ainda mais enigmático. Seu nome no hebraico é Melquisedeque, ou Rei de Justiça, ou Meu Rei é Justo. Em Gênesis diz que ele era o rei de Salém, ou Rei da Paz, o que fazia dele um rei sacerdote cananeu. Paulo afirma em Hebreus que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7, versículo 3. Por conta do seu aparecimento repentino e seu desaparecimento misterioso, muitas especulações se formaram sobre quem foi Melquisedeque. Para Augustin Calmet, um francês que viveu no século XVIII, Melquisedeque teria sido Enoque. Outros afirmam que ele foi o próprio Espírito Santo ou um anjo e até Jesus pré-encarnado. Já para Jerônimo e Lutero, ele seria Sem, filho de Noé, visão muito aceita por parte da cristandade. Quem aceita esta corrente de interpretação parte da premissa que Sete foi o primeiro Melquisedeque, filho de Adão, pelo fato de que foi a partir dele que se começou a invocar o nome do Senhor, Gênesis 4, 26, e que o sacerdócio era exercido pelo primogênito antes da escolha da tribo de Levi como a tribo sacerdotal séculos depois. Na linhagem de Noé, Sem assumiu esta função, sendo aceito assim como o segundo Melquisedeque. Dentro da cronologia bíblica, Sem teria vivido mais de 600 anos, o suficiente para ter conhecido Abrão, Isaque e possivelmente até Jacó, tempo também para ver até a 12ª geração. E com base nessas informações que dão base para esta corrente de interpretação, que aqui eu não estou advogando como sendo a verdade absoluta, é possível afirmar que Sem era Melquisedeque quando se encontrou com Abrão. Quando Abrão o encontra, sabia quem ele era e reconhecia nele um representante legítimo do Deus Altíssimo,
o que leva aos defensores desta teoria a afirmarem que se tratava assim de 100. Independentemente de quem está com a razão sobre a identidade de Melquisedeque, o fato relevante deste misterioso personagem bíblico é que a sua atitude generosa, ofertando cereal e vinho, demonstrava que reconhecia que a vitória grandiosa que tivera Abrão, com um número bem menor de combatentes, só poderia ter sido resultado da intervenção divina. Melquisedeque recebeu Abrão com pão e vinho, elementos que mais tarde seriam símbolos do sacrifício da Páscoa de Cristo em representação do seu corpo e do seu sangue. Nada na Bíblia é por acaso. Depois da oferta do pão e do vinho, ele abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou os seus inimigos por você. Gênesis 14, 19 e 20, demonstrando assim que também compreendia que havia sido chamado por Deus para abençoar as nações, e foi isso que ele fez a Abrão naquele encontro, repartiu a bênção. Depois de ser abençoado, Abrão tratou logo de devolver o dízimo de tudo o que ele havia recuperado durante a batalha. E para aqueles que dizem que o dízimo foi instituído pelos judeus, esta porção bíblica advoga em sentido contrário, pois até aqui as leis mosaicas não haviam sido instituídas. Escrevendo sobre este tema, a escritora americana Ellen White afirma, aspas para ela, o sistema de dízimo remonta para além dos dias de Moisés. Requeria-se dos homens que oferecessem dons a Deus com intuitos religiosos antes mesmo que o sistema definido fosse dado a Moisés, já desde os dias de Adão, cumprindo o que Deus dele requer. Deviam assim manifestar em ofertas a apreciação das misericórdias e bênçãos a eles concedidas. Isso continuou através de sucessivas gerações e foi observado por Abrão, que deu dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Fecha aspas. Conselho sobre Mordomia, página 69. E talvez agora você esteja se perguntando, somos obrigados a devolver o dízimo? Não iremos para o céu se não o devolver? A resposta para as duas perguntas é não. Mas vale salientar que a ação de Abrão em devolver o dízimo estava em um contexto de gratidão. Ele acabara de sair de uma batalha onde o sucesso com poucos homens, 318 exatamente, era improvável, e Deus o favoreceu com a vitória. Ellen White, ainda escrevendo sobre a gratidão com que devemos devolver os dízimos, afirma que, abre aspas, Jacó, quando errante e exilado, destituído de bens, deitou-se à noite em Betel solitário e tendo por travesseiro uma rocha, prometeu ao Senhor que, de tudo quanto me deres, disse ele, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, 22. Deus não obriga os homens a dar. Tudo quanto derem, ela segue dizendo, deve ser voluntário. Ele não quer que o seu tesouro esteja cheio de ofertas dadas de má vontade. Testemunhos Seletos, volume 1, página 372. O sacerdote de Deus veio ao encontro de Abrão para o abençoar, por ter agido para levar livramento aos cativos. E depois da vitória, o seu coração estava grato pelo cuidado de Deus com ele e os seus liderados, o que o fez materializar o seu sentimento com o seu dízimo. Esta foi a lição que Abrão nos ensinou, dizimar com gratidão. De que forma estamos sendo gratos a Deus? Que tal pensarmos sobre o tema hoje? Amanhã vamos rever os temas que estudamos nesta semana. Eu te espero. Por ora, fique na graça e na paz e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal e lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.